Estamos aí na primeira manhã, depois que o Congresso Nacional votou pela admissibilidade da continuidade do julgamento contra a presidente Dilma Rousseff, acusada de crime de responsabilidade. Agora o julgamento prossegue no Senado Federal. Assisti todo o julgamento, que começou ontem pouco mais das 5 horas da tarde, foi até quase meia-noite, e fiquei extremamente impressionado com o que vi. Não com o resultado, embora não era o que esperava, mas com o comportamento dos deputados. Primeiro, porque ontem à noite a presidente não foi julgada pela matéria que estava em curso, crime de responsabilidade cometido por pedaladas fiscais. Os deputados que ontem votaram nem mesmo parecia saber a respeito do que estavam julgando. Alguns nem tocaram no assunto. Eu diria que 99% fugiram da matéria. Eu vi deputados ontem que estava dizendo que estava votando sim porque havia muitos desempregados. Outros diziam que estavam votando porque o homem do campo não estava sendo bem assistido. Alguns disseram que votaram porque nunca foi PT, nunca gostou do PT. Outros disseram que estavam votando porque o seu pai foi perseguido e agora então ele iria dar o troco. Assuntos que nem mesmo ensejaria a abertura de um processo, quanto mais de um impeachment. Assuntos que nem mesmo deveriam ser levados em consideração. Os deputados que ontem votaram sim estavam dizendo claramente: não sei o que é ou não estou nem aí para o que está sendo votado. Eu quero que a presidente saia. Se ela é criminosa, se não é, eu não estou nem aí. Eu não vim aqui para julgar isso. Se tivéssemos uma justiça séria, o julgamento de ontem à noite seria anulado, simplesmente por um motivo, porque a matéria não foi julgada. Isso seria mais ou menos como se você fosse julgar uma pessoa por ter matado uma outra e quando chegasse lá, as pessoas com o papel de julgar dissessem assim: eu condeno essa pessoa porque outro dia eu vi ela jogando uma bala de queimado na rua. A outra viesse: eu condeno ela porque quando nós éramos crianças ela tinha um carrinho de rolimã e costumava bater no meu. Eu condeno ela porque lá na escola ela furava fila. Foi mais ou menos isso que aconteceu. Os deputados não julgaram aquilo que deveria julgar. Um outro absurdo que vi ontem à noite foi o deputado Eduardo Cunha, que estava presidindo toda a sessão, descaradamente permitir comportamentos de deputado que atrapalha em todo o processo. Quando os deputados iriam votar no sim, ele permitia que as pessoas se alongassem mandando beijo para sua cidade, para político que já estava morto, para o seu pai, para sua mãe, para sua avó, para seu filho. Houve até um idiota que na hora de votar queria que o filho viesse votar no lugar dele, como se não soubesse que isso é proibido. O voto não pode ser terceirizado. O imbecil nem sabia disso. Queria que o filho votasse no lugar dele. Então, o deputado, só a questão do filho aí que no final ele não deixou, porque também seria um absurdo. Mas as outras loucuras ele permitia toda. Mas quando um deputado aparecia ali, já deixando claro que votaria no não, ele já começava a tentar adiantar o processo. E alguns que estavam ali descaradamente começavam a gritar: o seu voto, para não permitir que aqueles que iriam dizer não pudessem se manifestar livremente. Fiquei também estarrecido em ver como o deputado Eduardo Cunha tem a disfarçatez de ouvir na cara dele que ele era um bandido, que ele era um gangster, que ele é um ladrão, que ele é um corrupto. E ele conseguir ficar sentado naquela cadeira por saber que é. Fiquei estarrecido em ficar imaginando que a mulher dele, os filhos dele, os netos dele estavam ouvindo que o avô é um ladrão, é um corrupto, é um gangster. Só uma pessoa muito descarada consegue ficar sentado, ouvindo todas essas acusações, sabendo que o Brasil inteiro está vendo, que a sua família, que a sua mãe está vendo aquilo ali e simplesmente ficar fazendo cara de paisagem. Tem que ser muito descarado. Fiquei também impressionado
como os deputados iam ali para frente e dizia que estava votando contra a corrupção, quando na verdade o parecer deles era semelhante ao do presidente. Um homem acusado e réu em investigação. Só para vocês verem a culpabilidade do deputado Eduardo Cunha, se o Michel Temer assumir, o Eduardo Cunha, por expectativa, não por cargo de fato, ele seria automaticamente o vice-presidente. Não pelo cargo, ele não iria ocupar o cargo de vice-presidente, mas como ele é presidente do Congresso, ele, portanto, é a pessoa que substitui o Michel Temer em caso de uma viagem ou quem sabe até se ele morresse. Mas o Eduardo Cunha, ele não vai poder assumir, por uma razão muito simples. A Constituição não permite que uma pessoa que está sendo investigada, uma pessoa que é réu, possa sentar na cadeira da presidência da República. Ele não pode, ele tem as mãos sujas. A condição dele não lhe permite, só para vocês verem o quanto ele está sujo. E muitas pessoas ali que estavam dizendo que votava contra a corrupção, estava, portanto, votando naquilo que entendia ser o melhor, um corrupto. Por fim, eu queria que os brasileiros pensassem o seguinte: o PMDB esteve junto com o PT durante todo o seu governo. Vários deputados que ontem estavam execrando a presidente Dilma, durante a campanha para presidente, saíram em seus estados pedindo voto para ela. Muitos governadores mandaram deputados ontem lá, que estava na condição de secretário, reassumir o cargo para votar contra a presidente. Mas vários desses governadores estamparam a cara da presidente Dilma, fizeram campanha para ela e com ela. Se o PMDB não tivesse apoiado o PT nas eleições de 2014, a presidente Dilma não teria sido eleita. E por que eu digo isso? Ela venceu com uma diferença de apenas 3 milhões de votos. Foram 54 milhões dela contra 51 do Aécio Neves. Se o PMDB não estivesse com o PT na campanha de 2014, a presidente Dilma não teria sido reeleita. Mas agora, já que todo mundo diz que a presidente é corrupta e coisa e tal, o PMDB, há 2 semanas, apenas 2 semanas da votação do impeachment, o PMDB desembarca do governo, faz cara de quem não tem nada com isso, se coloca na posição de vítima, não pede desculpas à população brasileira, já que o PT está errado. O PMDB, no mínimo, deveria se justificar por que passou tanto tempo no governo. Mas não fez isso. Desembarcou, se fez de vítima e agora recebe de presente o governo no seu colo. Um governo que a presidente Dilma conquistou no voto. É impressionante. É como se Batman e Robin agora fosse desmascarado e todo mundo soubesse que eles são ladrões. Em vez de Batman e Robin, é bate-rouba. E todo mundo, era tudo uma farsa, eles eram ladrões. E nesse julgamento da dupla dinâmica, PT-PMDB, Batman e Robin, as pessoas decidissem condenar Batman e colocar Robin como herói. Ora, para cada 2 socos que o Batman deu, o Robin deu 1. O Robin, ele seria tão nefasto quanto o Batman. Mas as pessoas entenderam que não, que o PMDB não tem culpa por ter ficado no governo por mais de 13 anos, ocupado ministérios, ter votado junto com a presidência várias vezes, ter ganhado milhões e milhões de dinheiro, ter votado no Congresso vários e vários projetos apresentados pelo PT, ter votado sim com o PT, ter fechado com o PT em várias matérias. O PMDB, há 2 semanas, desembarcou dizendo: eu não tenho nada com isso. E a população brasileira bateu palma para o PMDB e disse: vamos nessa, o Michel Temer será o nosso presidente. Eu não sei se isso é burrice ou burrice,
ou burrice. A única salvaguarda para que não seja burrice é uma coisa mais execrável. Isso é corrupção.